Olá, alunos. Bom, chegamos à nossa última unidade do treinamento esportivo, ok? A unidade 5. Para mim, uma das mais importantes, porque aqui é onde a gente vai colocar a mão na massa, aqui é onde vocês vão usar a apostila para responder as questões propostas no processo da avaliação, ok? Também para responder as questões mapa, a questão mapa, ok? Então vamos lá, vamos estar bastante atento, porque aqui é onde eu posso dar algumas sugestões e junto com a apostila do treinamento esportivo, vocês podem juntar essa parte mais prática com a parte teórica que eu vou passar aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Periodização do treinamento. Então, a gente falou todas as características do treinamento esportivo, a gente falou sobre o conhecimento dos atletas que a gente deve ter, e a gente falou sobre a organização das sessões, sobre como planificar as sessões. Então, no final, a gente precisa juntar todo esse conhecimento, organizar e saber de que maneira ou em que momento a gente vai aplicar isso, ok? Aqui essa foto é bem interessante, porque, bom, todos sabem que uma pista de atletismo, né? E a gente tem todas essas marcas, em que lugar deve sair, em que momento vai fazer a primeira passada, em que momento chega, tem outras marcas do 400 metros, tem outra marca dos 600 metros, e essa pista é realmente a que a gente utiliza aqui para os jogadores treinarem. Quando ela estava sendo quando ela estava sendo reformada, a gente estava treinando na quadra de grama que é ali dentro dela, e ela estava sendo super medida, com o maior cuidado, tal, todos os profissionais da construção ali, e eu sentado na grama com os jogadores, a gente começou a olhar e eu dei o exemplo para eles. Olha o trabalho que é realizar essa quadra de atletismo aqui, porque ela precisa ser perfeita, ela precisa ter os metros perfeitos, porque é uma pista olímpica, ela tem que... eles marcam o tempo dos jogadores olímpicos que vêm aqui treinar, então tem todo um planejamento, uma planificação, ou seja, toda uma periodização para construir a quadra. E por isso que eu coloquei essa foto, porque eu lembrei do dia que a gente estava sentado lá e a gente estava analisando. E a gente deu até um exemplo da carreira deles, que a gente falou, olha, se a gente não planejar, se a gente não planificar, se a gente não saber onde a gente quer ir com as medidas corretas, vai ser complicado ter um rendimento bom no final, né? Essa pista, no final, a pista de atletismo que a gente fala, ficou muito boa, ficou super... a cor ficou ótima, o material que eles utilizam é um material de última tecnologia, então para o impacto, para os nossos jogadores treinarem é perfeito. Assim, para jogadores de tênis é perfeito, né? Não sei muito bem a parte específica do atletismo, porque eu não trabalho muito nessa área. Então vamos seguir aqui para a gente entender um pouco mais sobre essa periodização. Dentro da periodização a gente tem alguns ciclos de treinamento. Lembra que a gente falou sobre o ciclo anual, a gente falou sobre o microciclo, sobre o mesociclo e sobre o microciclo. Esse, pessoal, é um calendário real, tá? Deixa eu mudar a câmera aqui. Então, esse é um calendário real que um jogador de 16 anos realizou na nossa academia, ok? Então, vamos lá. Se vocês prestarem atenção, a gente tem desde o dia 1º de janeiro, tá? Isso é porque era por semana, dia 30 era segunda-feira. Dia 1º a gente treinou, hein? Desde o dia 1º de janeiro até
metade de julho, ou seja, seriam 6 meses aqui de treinamento. Isso, no nosso sistema de treinamento, a gente considera como um macrociclo, ok? Isso aqui é um macrociclo. Tem gente que olhando de fora pode falar assim, nossa professor, mas olhando aqui, esse macrociclo é um macrociclo de competição. Pô, o vermelhinho aqui é competição, só tem competição, a gente não falou ainda o que é, né, cada ciclo de treinamento, mas só para que vocês tenham uma ideia, isso é um macrociclo de competição. Então, quem fala isso realmente não entende o que a gente está falando da característica do esporte que a gente teve na modelação, né, na unidade 3. Não sabe que no tênis são jogadas durante o ano mais de 30 semanas por ano de competição. O ano tem 52 semanas. Então, não é um macrociclo de competição. Não. Essa é uma periodização normal de um treinamento de um jogador de tênis. A gente poderia falar de um jogador, de um atleta de natação que pode ser que ele tenha uma competição aqui, outra competição aqui e outra aqui, ou seja, 3 competições em 6 meses. Pode ser, mas no tênis isso não existe, ok? Até mesmo nessa fase, o jogador estava competindo, só que a gente não dava muita atenção porque ele estava muito cansado fisicamente, era mais um treinamento, né? Bom, só para que vocês entendam, para que não pensem que isso seja um macrociclo de competição, tá? Isso é uma periodização de um treinamento de tênis. Então vamos lá, vou tentar explicar cada ciclo de treinamento de acordo com a apostila que vocês têm aí. Na verdade, a gente utiliza a mesma metodologia que a apostila fala, logicamente que com alguma diferença de nomes e tal, mas porque aqui estava tudo em inglês, né? Eu mudei com a nomenclatura da apostila para que seja mais fácil para vocês entenderem. Então, quando começa a nossa pré-temporada no ano e que tem esse ciclo de treinamento desenvolvimento, o que seria o desenvolvimento? Esse foi o treinamento para um jogador que veio sem estar preparado. Ou seja, esse seria o ano de 2020, agora não lembro se é 2020 ou 2019, acho que é 2019. Isso, esse ano é 2019. Então, nesse ano de 2019, durante 2018, esse jogador não treinou corretamente para que ele viesse preparado. Então, a gente teve que fazer aqui um mesociclo, para que vocês entendam, são 3 semanas, um mesociclo de desenvolvimento. O que seria desenvolvimento? Ele teve que realizar adaptações de exercícios de core, adaptações de exercícios de membro inferior, adaptações de exercícios de membro superior, muito com a técnica dos exercícios de força, justamente para não ter nenhum perigo de lesão, né? Então, a gente gastou 3 semanas num mesociclo de desenvolvimento porque o jogador não estava preparado. Imagina que a gente passa diretamente para o mesociclo de choque, eu tenho 90% de certeza que esse jogador teria lesionado. Por quê? Mesociclo de choque seria alta intensidade e alto volume. Ou seja, é uma carga de trabalho altíssima. É uma densidade de trabalho altíssima. A complexidade do trabalho não é tão alta porque não tem tanto trabalho cognitivo, mas o jogador termina o dia que ele não consegue nem abrir os olhos, em um mesociclo de choque. Como a nossa primeira competição já era em fevereiro, não tinha muito tempo de realizar mais microciclo de choque, mas ele realmente precisaria ter feito mais um microciclo de choque vendo os resultados hoje em dia. Então a gente decidiu realizar o polimento. Então, microciclo de choque, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais específico. Aqui não entra muito a especificidade do esporte.
o que entra é sim tentar melhorar o mais rápido possível as valências físicas dos nossos atletas e do nosso jogador, de acordo com o seu esporte, de acordo com a sua função dentro do esporte, se é um esporte coletivo, ok? Ou até mesmo de acordo com o seu padrão de jogo, se é um esporte individual. Então, o que mais vale aqui é que ele aumente a força, que ele aumente a resistência, que ele aumente a velocidade, que ele aumente a agilidade, ou seja, um microciclo e um mesociclo de choque para que ele receba muita carga, muita carga, muita carga, muita carga. Bom, depois disso vem o polimento. O que seria o polimento? O polimento é realmente uma baixa redução do volume de treinamento, ou seja, ele treina menos horas, ele faz menos repetições e aumenta um pouco a intensidade. O que significaria isso? Que ele faz exercícios, pode ser com mais peso ou com mais velocidade, mas o tempo de trabalho não é tão alto. Então, isso não sobrecarrega o atleta ou o jogador. E, obviamente, como o nome já fala, a gente tem que polir esse atleta. Os exercícios são cada vez mais específicos e cada vez mais parecidos com a competição. Ok? Chegando no microciclo de competição, tem muita gente que fala assim, não, chegou na competição, não treina mais. Completamente errado. Tá? Na nossa explicação da unidade 4, a gente conversou sobre como planejar uma sessão, como planificar uma sessão, e ali tinha a parte introdutória, né, a introdução, ou seja, no microciclo de competição, cada dia o jogador vai para a academia, realiza a sua rotina diária de exercícios de prevenção e exercícios de mobilidade articular e exercícios de aquecimento. Então, isso é importantíssimo, que durante a competição o jogador continue treinando para prevenir lesão e para seguir melhorando. Tá? Dentro do microciclo de competição, a complexidade das sessões aumenta. O que significa isso? Significa que o jogador tem que utilizar muito mais a parte cognitiva para que ele possa transferir os exercícios físicos para o seu esporte em questão. Então, se ele vai realizar um sprint, por exemplo, 2 ou 3 dias antes da competição, seria ótimo que esse sprint seja com bola e que seja em slalom, e se for contra outros jogadores, melhor ainda. E se no final do sprint ele tiver que realizar um passe, tiver que chutar a gol ou tiver que devolver a bola para trás, ele tem que tomar essas 3 decisões, que seria uma multitarefa, seria melhor ainda, ou seja, você estaria mais perto da competição, mais perto da complexidade, mais perto da especificidade que você precisa colocar dentro desse microciclo ou mesociclo, falando das 2 semanas, ok? O que seria, aqui eu coloquei choque em branco para que vocês possam realmente ter uma ideia e comparar um pouco sobre o choque que está em amarelo lá em cima. Esse choque é um microciclo que ele está muito perto da competição. Então ele não pode ser só um microciclo de choque. Por ele estar branquinho aqui, isso quer dizer que ele também é um microciclo de regeneração. Então, dentro dessa semana aqui, o que a gente fez? A gente treinou segunda e terça super duro, alta intensidade, alto volume. Na quarta-feira não treinou, foi day off. Então tem um spa aqui na nossa academia e eles fazem piscina gelada, sauna,
hidromassagem, e depois tem uma sessão com o fisioterapeuta de 30 minutos, que é uma massagem regenerativa, ok? Na quinta e na sexta, outra vez, alta intensidade e alto volume, e no sábado voltamos a realizar ou seja, a sessão de regeneração, que é sauna, gelo, recuperação, tudo perfeito para poder recuperar o mais rápido possível e realizar uma regeneração no corpo, ok? Bom, passando para essa, vou mudar aqui, ok? Passando desses ciclos de treinamento que vocês já entenderam qual é cada um, chegamos à quantificação da carga interna de treinamento. Ou seja, de que maneira eu consigo controlar o meu microciclo de choque e de que maneira eu sei que isso realmente está sendo um microciclo de choque, está sendo algo forte. Bom, para isso eu preciso conhecer os meus jogadores. Tá? Aqui está um jogador colombiano, aqui está uma jogadora espanhola, e eles são completamente distintos. Uma jogadora super explosiva, um jogador super resistente, 1,98 m de altura, 1,69 m de altura, totalmente distinto, ok? Totalmente diferente. Então, eu preciso saber qual é a frequência cardíaca máxima dos meus jogadores. Por favor, alunos do Unicesumar, quem utiliza aquela regrinha de 220 menos a idade e tal, para o treinamento esportivo, para o alto rendimento, não utilizem mais, não funciona, ok? Vocês devem realizar o teste de percepção do esforço em uma esteira, vocês devem saber realmente qual é a frequência cardíaca máxima do jogador, aquela continha que vem do polar e tal, assim, não funciona. Realizem o teste, tentem ver, a frequência cardíaca máxima desse jogador aqui é absurdo, ele é muito bom, com o VO2 máximo também, a gente fez o teste no laboratório, ou seja, é um jogador ultra resistente. Para chegar no limite, para fazer um microciclo de choque para esse jogador, é completamente complexo, é super difícil, porque você tem que levar ele no limite, é um volume altíssimo que ele nunca sabia que ele deveria ter trabalhado nessa intensidade. Ele trabalhou quase 5 ou 6 anos na Colômbia, e quando veio trabalhar com a gente fez os testes, e foi algo assim absurdo a qualidade que ele tem. Ele podia ser um atleta no atletismo tranquilamente, muito fácil com os números dele, mas lógico, sempre jogou tênis toda a vida. Então, por sorte, a gente teve os testes e conseguiu quantificar essa carga de treinamento. De que outra maneira você pode saber qual é a intensidade de treinamento? Através da concentração sanguínea de lactato, ok? Isso, confesso a vocês que não utilizamos, justamente porque tem que usar um pouco a parte com o exame sanguíneo dos jogadores, ou até mesmo da saliva. Não temos esses aparelhos aqui. Sei que existem outros centros que utilizam isso, mas por que também? No tênis, o ácido lático é quase nulo. Ah, professor, mas por que é quase nulo? Bom, vamos lembrar da densidade que a gente estudou na unidade 3. A densidade, que seria tempo de trabalho por tempo de descanso, o tempo de trabalho no tênis é muito curto e o tempo de descanso é muito longo. Um jogo de tênis de 1 hora, normalmente eles jogam somente 13 minutos batendo na bola. Então, por essa alta recuperação e alta utilização do oxigênio no momento da recuperação, não existe uma liberação de lactato, ou seja, o nível de lactato é muito baixo, por isso que a gente não usa, ok? Percepção subjetiva do esforço, a gente vai falar no próximo slide, que isso é uma coisa complexa, mas super interessante, que foi algo que descobriram há muitos anos atrás e que até hoje em dia estão utilizando e cada vez mais. Bom,
Quais seriam os métodos que deveríamos utilizar para quantificar a carga interna do treinamento? Frequência cardíaca é ótimo, desde que você identifique a frequência cardíaca exata de cada jogador seu ou de cada atleta, ou seja, a frequência cardíaca máxima de cada atleta. A partir disso, você pode trabalhar com a porcentagem dessa frequência cardíaca, estando a 80% da frequência cardíaca, a 60% da frequência cardíaca, a 70% da frequência cardíaca. Isso aí quase sempre funciona. Ok? Muitas vezes a gente trabalha com iPad na quadra, iPad, computador na quadra, com um frequencímetro polar, onde os jogadores conseguem ver a sua porcentagem da frequência cardíaca. O que acontece? O jogador está treinando e eu pergunto para ele, você está intenso? O jogador, sim, estou intenso. Beleza, olha lá, você está a 60% da frequência cardíaca, você não está intenso. Boa. O jogador se assusta e começa a mexer mais as pernas, começa a se ativar e tal, até que ele chega a 75%. Eu falo assim, beleza, agora você está chegando perto da intensidade. Vamos tentar chegar a 80%. Ótimo, está mais intenso. Aí começa a acelerar um pouco mais. Ok? Então, essa quantificação da carga interna do treinamento dessa maneira, no momento, para mim, serve muito. É ótimo. Porque você está realmente priorizando a individualidade de cada jogador. Vamos lá. Como eu falei antes, a percepção subjetiva do esforço. Para que isso serve, como estão utilizando? Tá? Então serve para monitorar a carga interna do treinamento percebida pelos atletas e compará-la com o programa do treinador. Como eu falei antes, pergunto para ele qual a intensidade que ele acha que ele está trabalhando. Ele está trabalhando uma intensidade alta, mostramos a frequência cardíaca, não é uma intensidade alta. Bom, a percepção subjetiva do esforço não está de acordo com o programa do treinador. Vamos melhorar. Ela garantiza que a periodização esteja sendo seguida como planejada. Se a gente quer realizar um microciclo de choque, onde a percepção do esforço tem que ser alta, realmente vamos perguntar isso para o atleta e saber se foi alta ou não. Detectar se existem atletas que não estão respondendo de forma semelhante ao grupo, isso é uma informação excelente, porque quando você trabalha uma preparação física coletiva, você tem 15, 20 jogadores e você começa a aplicar toda a planificação para esses jogadores, mas alguns trabalham mais forte que outros, trabalham com mais intensidade que os outros, você pode, através da percepção do esforço, saber se todos estão numa intensidade ou num esforço parecido. Possibilidade de monitorar a carga do treinamento individual e coletiva, isso a gente vai falar aqui, através desses dois gurus da preparação física, e possibilidade de monitorar o processo de reabilitação dos atletas. Legal. Então, esses dois últimos tópicos aqui, eu queria comparar um pouco esse escritor, preparador físico, que já tem muitos artigos publicados, chama Tim Gabbett. Hoje em dia, na parte da planificação, periodização, é um dos maiores e mais atualizados autores. E também o fisioterapeuta Diego Mendes, de Buenos Aires. Tá? Aqui está a página da internet do fisioterapeuta, tem bastante informação legal lá. E aqui está a página da internet de Tim Gabbett, que é um australiano, está tudo em inglês, mas tem bastante informação também. Vocês conseguem colocar quem não entende inglês ou espanhol, consegue colocar no Google Tradutor e dá para entender bastante. Tá? Mas qual é o segredo, né? Qual o segredo deles? Por que o professor colocou isso aqui para vocês, como se fosse uma dica nova para vocês? Porque o monitoramento da carga do treinamento através da percepção subjetiva do esforço foi utilizada por Tim Gabbett e ele realmente comparou a percepção subjetiva de esforço com volume e intensidade, sempre através da frequência cardíaca, dos seus atletas. Sempre quando ele aplicava o treinamento, ele colocava os resultados das porcentagens no Excel e realizava uma pergunta para o jogador ou para o atleta. De 0 a 10, qual foi a percepção de esforço que você teve dessa sessão de treinamento?
e o jogador colocaria 7 lá, né? Depois ele comparava se isso foi de acordo com 70% do treinamento que foi preparado. Bom, Diego Mendes, fisioterapeuta, estudou com Tim Gabbett, aplicou a mesma fórmula que Tim Gabbett aplica, mas ele vindo da área do processo de reabilitação e recuperação, ele decidiu colocar mais uma variável, que foi o nível do estado emocional, ou seja, o estado de bem-estar dos atletas. Então, junto com a percepção do esforço, os atletas devem responder um questionário sobre o seu estado emocional. É curto, mas ele fala sobre o estado emocional diário. Então, todos os jogadores têm uma aplicação, terminam a sessão de treinamento, respondem a Tim Gabbett, terminam um dia e respondem a Diego Mendes. O que isso nos ajuda? Ou seja, o que isso nos dá? Isso dá uma quantidade de informação durante o ano, alunos, que é impressionante. É realmente muito produtivo. Eles estão trabalhando no rugby, estão trabalhando no futebol, estão trabalhando no tênis, e eles estão conseguindo resultados excelentes com todos os jogadores que participam da sua periodização e planificação. Por quê? Porque eles conseguem correlacionar o estado de bem-estar dos jogadores com o nível de esforço e com a quantidade da carga de treinamento, né? Durante um ano, eles realizando todos esses estudos, olhando para trás, eles conseguem realmente identificar a individualidade de cada jogador e de que maneira eles trabalham melhor, ou de que maneira eles possuem mais estresse e que a gente precisa ter que tomar cuidado perto de uma competição, ok? Então fica a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não dudem em perguntar qualquer dúvida que ficou. Desculpa algum erro de português, já fazem 8 anos que eu estou na Espanha. Sinceramente, é a primeira vez que eu estou dando aula em português, ok? Dei bastante aula aqui na Federação Espanhola, nas universidades aqui de Barcelona, de Extremadura e de Maiorca também, mas sempre em espanhol. Então, qualquer erro aqui, peço desculpa a vocês, alunos. Muito obrigado, fiquem bem e vamos trabalhar sério, forte e inteligente. Beleza? Abração a todos.